Boa noite. A TCM, em parceria com a TS2 Pesquisas, vai realizar cerca de 20 levantamentos eleitorais em vários municípios do RN nas eleições 2024. Quem detalha este trabalho é o nosso entrevistado de hoje, Herisson Natécio, sócio fundador da empresa. E mais, prefeito de Natal, Álvaro Dias, afirma que vem a Mossoró amanhã. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Nesta sexta-feira, o nosso assunto é pesquisa eleitoral. Nosso entrevistado, Herisson Natécio, do TS2 Pesquisas, vem falar como esta parceria renovada entre TCM e TS2 para a divulgação de levantamentos nas principais cidades atendidas pela TCM. Já iniciou esse trabalho, inclusive, no começo do ano, vai seguir durante a campanha eleitoral e já antecipo, vai ter divulgação de pesquisa na véspera do pleito. Então, fique aqui com a gente para você saber das novidades dessa parceria TCM-TS2. Antes de a gente começar aqui a nossa conversa, durante entrevista na tarde desta sexta-feira na rádio TCM 95 FM, Álvaro Dias, prefeito de Natal, presidente do Republicanos, avaliou que Carlos Eduardo, do PSD, vai se desidratar na corrida eleitoral da capital ao ponto do segundo turno ficar numa disputa entre Paulinho Freire, do União Brasil, e Natália Bonavides, do PT. Acompanhe um trecho. Na verdade, eu protelei o anúncio do meu candidato a prefeito o máximo que pude, porque eu sabia que na hora que eu anunciasse o meu candidato, deveria haver, como está tendo um pouco, o desvio da atenção, a divisão da gestão em relação aos problemas administrativos e políticos. Iria aí haver uma sobrecarga, como de fato está havendo, para tendo definido um candidato. Então eu protelei o máximo possível e a minha ideia era anunciar o meu candidato apenas em abril, mas tendo em vista que, na verdade, eu já tinha decidido apoiar Paulinho Freire, e eu sentindo que estava havendo uma fuga das pessoas que poderiam votar em Paulinho Freire para Carlos Eduardo, para evitar a eleição de Natália, já que todas essas pessoas discordam frontalmente das ideias defendidas pela candidata do PT, Natália Bonavides. Da mesma forma, também muitas pessoas que pensam como a gente têm essa preocupação, querem evitar a possibilidade de Natália Bonavides ser a prefeita, e essas pessoas estavam migrando para Carlos Eduardo. Então, nós resolvemos antecipar o anúncio. Anunciamos o apoio a Paulinho, amplamente divulgado nos meios de comunicação. Hoje, a situação já mudou bastante. Avançada aí nessa pré-campanha e, segundo o Álvaro Dias, vai existir uma mudança ao ponto de Carlos Eduardo sair da disputa agora do primeiro turno. Se isso vai acontecer ou não, aí a gente vai ter que aguardar a campanha eleitoral, o resultado das urnas. Esta entrevista completa você pode acompanhar agora mesmo lá no canal do YouTube da 95 FM. Você acessa 95 FM Mossoró, clica no Meio-Dia TCM de hoje para você assistir essa conversa que a gente teve hoje lá no Meio-Dia TCM. Tem também no Spotify, que você pode procurar Meio-Dia TCM para ouvir esta entrevista. No próximo bloco, a gente traz mais um trecho aí dessa conversa que a gente teve com o prefeito da capital. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista do cenário político com Herisson Natécio, que é sócio fundador
da TS2 Pesquisas, uma empresa parceira aqui da TCM. Herisson, a TS2 esteve junto com a TCM em 2020 e esta parceria está renovada para 2024. Como é que essa parceria ela se renova 4 anos depois? Boa noite. Boa noite, Von Núvio. Boa noite aos telespectadores do Cenário Político. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E desta vez para falar de uma parceria importante, de uma parceria que tem trazido bons frutos para a cobertura do pleito eleitoral, dos pleitos eleitorais. Você muito bem colocou, em 2020 nós construímos um novo conceito de entrega em pesquisa, construímos um novo conceito de acompanhamento, de cobertura do processo eleitoral, e a TS2, com toda a sua entrega, com toda a sua forma diferenciada de fazer pesquisa, se soma ao que há de excelência na cobertura política, que é o grupo TCM traz, e estamos entregando um produto muito bacana. Então, a parceria que foi de sucesso em 2020 se repetiu enquanto sucesso em 2022, e agora em 2024 nós estamos mais fortes do que nunca para entregar à população de Mossoró, da região oeste, onde a TCM tem, vamos dizer assim, tem praça, onde a TCM está presente. Inclusive agora na capital do estado também estaremos pesquisando em Natal. Essa parceria vai ofertar à população informação de qualidade com a radiografia do cenário político do momento. Peraí, então Herisson está trazendo uma informação nova aqui. Quer dizer que a TCM, junto com o TS2, vai divulgar pesquisa na capital natal? Sim, já é uma informação em primeira mão. A TCM, junto com a TS2, nós vamos cobrir não só a região oeste, mas nós vamos cobrir também a capital do estado, né? Nós já temos pesquisas programadas para Natal e vamos divulgar a pesquisa de intenção de votos em Natal. Vamos iniciar com Mossoró em Natal já nas próximas semanas. Herisson, qual é o diferencial da TS2? Porque a gente percebe que existem vários institutos de pesquisa no Rio Grande do Norte. No interior do estado existem alguns, mas não com essa dinâmica da TS2, né? Com esse peso que a TS2 adquiriu ao longo deste curto período de existência. Mas qual o diferencial da TS2? Olha, Von Núvio, o nosso diferencial é o rigor metodológico e a entrega de qualidade, né? Nós utilizamos as chamadas plataformas de Business Intelligence, são as plataformas que trabalham no chamado contexto de filtro. E o que isso proporciona ao telespectador que assiste, que acompanha o produto, né, o resultado do trabalho da TCM? Isso faz com que o telespectador compreenda como funciona uma pesquisa e o que essa pesquisa pode trazer de informação. Eu costumo dizer, Von Núvio, que o resultado da pesquisa é apenas a ponta de um iceberg. E o interessante é saber o que movimenta aquela ponta. Então, dizer que Von Núvio, por exemplo, tem 20% de intenção de votos é só um número. Mas saber como ele está entre os jovens, entre os idosos, entre as pessoas que têm nível superior completo, entre as pessoas que têm nível médio, entre as pessoas que moram no bairro Santo Antônio, as pessoas que moram lá no Nova Vida. Então, nós conseguimos entregar um produto que, com 2 cliques, você consegue cruzar quem é do sexo feminino, que é da religião evangélica e que mora no Santo Antônio, e como essa pessoa vota. Então, esse trabalho é um trabalho de muita qualidade, porque faz com que a gente consiga rapidamente entregar ao telespectador uma informação depurada, uma informação com qualidade e que vai lá na frente culminar com o êxito, como nós fizemos em 2020, que apontamos a vitória do então candidato Alisson Bezerra frente à prefeita Rosalba por uma margem muito curta ali de diferença, mas que seria, né, ele lograria isso. Do mesmo jeito que nós chegamos em um cenário diferenciado, em que o Instituto Nacional dizia que quem seria eleito seria Carlos Eduardo, eleito senador do Estado, e a TS2 foi lá e disse que quem seria eleito era o candidato Rogério Marinho. Contra todas as estatísticas, as perspectivas, nós dizíamos que era Rogério Marinho e os outros institutos diziam que era Carlos Eduardo. Então, esse rigor metodológico fez com que a gente acertasse um número, acertasse um resultado
indo na contracorrente. Então, em linhas gerais, a diferença da TS2 é essa: rigor na execução da pesquisa, com respeito à legislação eleitoral, com respeito aos parâmetros científicos e metodológicos e com uma entrega diferenciada que vai oportunizar ao jornalista poder explorar melhor a pesquisa e a população compreender melhor o que é aquele número, como que aquele número foi constituído e em que territórios aquele número ele é mais frequente. Tem uma reportagem do Danilo Queiroz. Faltando pouco mais de 2 meses para as eleições, as expectativas para o pleito crescem. O jornalismo TCM foi às ruas para conferir a opinião pública sobre o assunto. Faltam pouco mais de 2 meses para a realização das eleições municipais em Mossoró e em todo o Brasil. Atualmente nós estamos no período das convenções eleitorais e as candidaturas devem ser oficializadas até o dia 15 de agosto. Mas o que é que o pessoal na rua está achando dos primeiros estágios da campanha eleitoral em 2024? Qual é a sua expectativa dessa campanha? Vai ser tranquila, vai ser conturbada? O que é que está achando? Acho que vai ser perturbada, viu? Seu Leandro, o senhor está acompanhando esse processo de campanha eleitoral? Rapaz, eu vejo na televisão, né? Já tem certeza de quem é que vai votar em vereador, em prefeito? Está disposto a pensar sobre isso? Rapaz, eu vou pensar. Meu voto ainda eu vou pensar em quem vou votar. O senhor já decidiu em quem é que vai votar? Não. Pretende votar esse ano? Se der certo eu voto, não der, não voto. O senhor vai votar esse ano? Rapaz, eu voto em ninguém. Ninguém? Voto não. Nenhum dos 5 candidatos? Nenhum. Enquanto a população tem suas expectativas sobre as disputas ao Poder Executivo e ao Legislativo, o calendário eleitoral segue, com as homologações dos candidatos a prefeito, vice e vereador acontecendo até o dia 15 de agosto, após o encaminhamento dos registros de candidatura, que devem constar nas atas das convenções dos partidos, que acontecem até o dia 5 de agosto. A campanha começa de maneira oficial a partir do dia 16, com o início da permissão da propaganda eleitoral. Qualquer manifestação de pedido de voto anterior a esse dia é proibida para os candidatos. Quanto às candidaturas e convenções, até o fechamento dessa matéria haviam ocorrido 3 convenções, dos partidos Republicanos, Partido Liberal e Unidade Popular, dos quais apenas o Republicanos e o PL lançaram suas nominatas proporcionais, com o UP optando por não lançar nenhum vereador à disputa. As chapas majoritárias confirmadas até o momento são de Genivan Vale e Nayara Gadelha, pelo PL, e Vitor Hugo Souza e Renan Marrocos, pela Unidade Popular. As próximas convenções que poderão oficializar candidatos à prefeitura são o do União Brasil, que lançará o prefeito Alisson Bezerra como candidato à reeleição, o do PSDB, que contará com Laurência Amorim, presidente da Câmara, como cabeça da chapa, e a convenção do PRTB, com a irmã Seição. 184 mil moçoroenses aptos ao voto poderão ir às urnas para escolher os seus representantes para os próximos 4 anos. Tá aí, reportagem do Danilo Queiroz, que vai acompanhar amanhã, já antecipou, né, que vai acontecer 2 convenções aqui em Mossoró. 2 da tarde, PSDB, confirma Laurence, vai apontar quem é o vice. 5 da tarde, Alisson Bezerra busca pela reeleição do União Brasil. E aí, a cobertura completa segunda-feira aqui no cenário político. Álvaro Dias, prefeito de Natal e presidente estadual do Partido Republicanos, confirmou na rádio TCM 95 FM que estará aqui em Mossoró amanhã, na convenção do União Brasil. Acompanhe. Nós estamos conversando, né? Então, houve o lançamento de uma pré-candidatura a prefeito aí, José Peixeiro. Estamos aí acompanhando o resultado das pesquisas. Ele sabe que a pré-candidatura dele foi discutida e lançada com a possibilidade de se consolidar ou não. E dentro desse contexto, atualmente nós estamos também conversando com outros partidos, como União Brasil, que nós estamos apoiando na capital do estado, que é um partido que tem semelhanças com o Republicano, e pode haver aí uma contextualização dentro da discussão, da conversa, do diálogo aberto entre nós e o prefeito Alisson, possibilidade sim de haver uma composição com o Republicanos e União Brasil também na cidade de Mossoró. Tá aí, portanto, o prefeito Álvaro Dias confirmando aí essa
União, e no finalzinho da entrevista ele ainda reforça que estará aqui em Mossoró amanhã a convenção do prefeito Alisson. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Erison Natécio, sócio fundador da TS2 Pesquisas. Erison, quando é que inicia a divulgação de pesquisas agora no início da campanha eleitoral 2024? Viu, já que é spoiler, né? No dia 19 nós já vamos iniciar a divulgação de pesquisa, dia 19 de agosto, e vai até o dia 3 de outubro, né? Na véspera, até o limite do que a gente conseguir, que a gente vai conseguir divulgar. Nós teremos cobertura Mossoró, Natal, Açu, Apodi, Pau dos Ferros, Caraúbas, Tibau, Upanema, Campo Grande, Itajá. Então, nesses municípios, espero não ter errado nenhum, não ter esquecido nenhum, melhor dizendo, nesses municípios, governador de Cerro Rosado, inclusive, nós vamos ter pesquisa TCM-TS2 trazendo uma radiografia do momento, né, para compreender qual a tendência do eleitorado, o que pensa o eleitor, como avalia as gestões municipais, qual a sua intenção de voto, rejeição, se a expectativa é mudança ou é continuidade. Então, nós vamos trazer uma verdadeira radiografia do quadro eleitoral de todos esses municípios. Erison, tem uma coisa que sempre que a gente conversa sobre pesquisas, que a pesquisa é o retrato do momento, como você gosta sempre de reforçar. Mas uma linha temporal das pesquisas, e aí você pode justamente trazer qual é o termo correto, que a gente vai poder ver isso aqui nas eleições de Mossoró e também nos outros municípios, né? Como Apodi, Açu e Pau dos Ferros. Como é que é isso? Como é que a pessoa vai conseguir entender os movimentos dos números através destes levantamentos que serão divulgados? Isso, nós vamos, em alguns municípios, você muito bem citou, né? Açu, Apodi, Pau dos Ferros, Mossoró e Natal, nós vamos produzir uma série histórica das pesquisas e vamos explorar, né? Vamos descer a base desse iceberg para entender como o eleitorado está se movimentando, quais as preferências desse eleitorado, atentando para as cotas de sexo, escolaridade, faixa etária, renda, ocupação, inclusive no espaço territorial. Então, a gente vai saber nos bairros de Mossoró como pensa, o que está pensando o eleitor. Nos bairros de Natal, o que está pensando o eleitor de Pau dos Ferros, o eleitor de Açu, de Apodi. Então, esses eleitores, seja por bairro, seja por faixa etária, por escolaridade ou por sexo, nós vamos conseguir produzir uma série histórica para que a gente compreenda se as pessoas que são da religião católica, se elas votam em candidato A ou em candidato B, e como que isso se desenvolveu ao longo do pleito eleitoral, ao longo da campanha. Então, esse aprofundamento nós vamos proporcionar aos telespectadores da TCM. Erison, o que representa para a TS2? Você falou já do reforço dessa parceria, da renovação da parceria, mas o que representa chegar a estes municípios e trazer essas informações destas cidades? Porque, imagine, aqui de Mossoró a gente já tem a ciência, a gente já vem acompanhando como é que é o clima, quem são os candidatos, mas a gente, por exemplo, não acompanha com muita proximidade, apesar de a gente ter assinantes em Campo Grande, Governador de Sé. Como é que isso vai funcionar? Como é que a gente vai poder, de fato, trazer a realidade do momento daqueles municípios? Como é que isso acontece através destes números? Olha, a TS2, né, ela tem um rigor, como eu expliquei antes, um rigor técnico muito, muito forte. Então, para a gente dizer que um determinado bairro vai ter um número X de entrevistas, a gente considera a densidade populacional daquele bairro. Então, essa parte científica que a TS2 domina, né, domina muito bem, faz com que os nossos resultados eles sejam muito mais assertivos. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma cidade como Governador de Cerro Rosado, que tem uma população rural muito forte, que tem várias comunidades rurais, inclusive algumas, né, a gente sabe que o Governador está aqui próximo a um RN, mas tem comunidade rural que está lá na BR-304. Então, nós vamos pesquisar todos os recantos, todos os bairros, todos os rincões, todos os espaços socioterritoriais dos municípios para que a gente possa trazer o resultado sempre mais preciso, sempre mais próximo da realidade. Quando eu digo próximo da realidade é porque toda pesquisa
Sendo instrumento científico, tem a famosa margem de erro. Mas o nosso trabalho é para que a gente chegue o mais próximo possível do retrato da realidade, para que a gente possa entregar à população uma coisa que é muito caro, muito valioso, tanto ao grupo TCM como ao grupo TS2 Pesquisa, que é a transparência na informação. Nós precisamos entregar à população uma informação de qualidade, uma informação transparente, imparcial, ética e que, de fato, demonstre toda a seriedade que um processo eleitoral precisa ter no que diz respeito à sua cobertura. Então, essa parte metodológica, instrumental, né, científica, ela é muito forte para que a gente possa transformar isso em informação de qualidade, informação transparente e imparcial para que o telespectador possa confiar. E eu vou dizer uma coisa a você. Tem vários municípios aí que existem várias preocupações sobre número A, número B, situação A, situação B. A TCM, a TS2, quando vai, né, traz uma carga de responsabilidade, uma carga de seriedade, de imparcialidade, que faz com que o eleitor ele confie no nosso trabalho. Sabem da imparcialidade de Vonúvio, de Moisés, de todo o grupo TCM, da TS2, e isso faz com que o nosso trabalho ele seja um trabalho mais exitoso. A nossa responsabilidade com o eleitor aumenta a cada eleição. Então é por isso que a TS2 vai entregar, junto com a TCM, a maior cobertura do estado do Rio Grande do Norte. Eu vou já adiantar uma informação aqui para você que está nos acompanhando, que Erison, né, que se você quiser saber um pouco mais da história da TS2, nós temos um podcast que você pode conferir agora mesmo aí no YouTube, procura lá TCM10HD, tem lá podcast com Erison, da TS2, você vê um pouco do histórico da empresa. Mas Erison, ele vai estar presente aqui nesta nossa cobertura especial das eleições, também comentando as pesquisas. Então, não vai ser de qualquer jeito, de qualquer modo. A gente vai trazer o aspecto político, a gente vai comentar isto, né? Eu e nossa equipe aqui do jornalismo, a gente comenta o aspecto político, mas o aspecto dos números, Erison também vai trazer as informações. Por que da quantidade de entrevistas feitas, o que representa a margem de erro, o que isso vai significar na confiança do levantamento. Como é para você, Erison, ter recebido esse convite de integrar a equipe lá da 95 para também trabalhar estas pesquisas como comentarista destes levantamentos? Vonúvio, para mim é motivo de muita honra, porque a nossa história com a TCM, né, de admiração, né, a TCM é um patrimônio do nosso município, do nosso estado. Enfim, o papel da TCM é um papel imprescindível para a comunicação em nosso estado. E desde a época do Dr. Milton, que eu sou fã da TCM, que muito me orgulha estar aqui, desfrutar dessa confiança que a TCM tem conosco. E quando me foi feito o convite para participar, comentando os números das pesquisas, foi um momento muito emocionante, porque né, fã que era, admirador que era da história da trajetória do Dr. Milton Marques, né, que foi professor da UERN, né, eu sou da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, já admirava Dr. Milton lá da UERN e admirava também o trabalho dele enquanto TCM, né, então para mim foi emocionante, motivo de muita honra, aumenta a responsabilidade, né, sobe lá o sarrafo sobe, aumenta o nível de responsabilidade, mas nós temos ao mesmo tempo a tranquilidade de saber que o que nós fazemos é um trabalho muito sério e que trabalhando com seriedade, respeitando a legislação vigente, nós vamos trazer bons frutos para essa cobertura política e eleitoral nesse ano 2024. Então, quando da divulgação da primeira pesquisa, que Erison já repassou aqui, vai ser dia 19 de agosto, agora a primeira pesquisa de Mossoró, no dia 20, Erison vai estar comentando a pesquisa junto com a gente, junto com o Tássio Araújo, junto com o Danilo Queiroz, também pode participar lá conosco, lá na Rádio 95. Então vai ser realmente um momento ali onde a gente vai consumir esses números e analisar junto com você, telespectador, você ouvinte da 95. Mais uma vez, TCM TS2, divulgando pesquisas eleitorais. E neste ano de 2024, a gente vai ter aqui em Mossoró e em vários municípios a divulgação destas pesquisas que você já conhece. É divulgado num programa, né, que é o nosso TCM Pesquisa, um programa especial para a gente destrinchar os números e, claro,
trazer aí à tona muitos destes movimentos políticos que estão aguardando só a divulgação destes números. O Danilo está dizendo aqui que vai participar lá da rádio, viu, também, então vai ser um time de peso, né? Então, peso dobrado lá na rádio, aí, para a gente comentar também pesquisas na 95 FM. Bem, trazendo mais um trecho, né, da entrevista com o prefeito Álvaro Dias, o prefeito de Natal falou, nessa entrevista hoje à tarde, lá na 95 FM, sobre a polêmica do alargamento da praia de Ponta Negra, chamada de Engorda. Acompanhe um trecho. Indiscutivelmente, essas dificuldades estão sendo criadas por pessoas ligadas ao PT, para evitar a engorda da praia de Ponta Negra. Porque essa engorda não é a primeira que está sendo feita no Brasil. Pelo contrário, foram feitas mais de 20 engordas aí pelos estados brasileiros afora. Então nós estamos correndo desde aquele momento e o IDEMA e o PT atrapalhando. A gente responde as perguntas que eles fazem. Quando nós enviamos as respostas, eles fazem novas perguntas. E nós contratamos a FUNPEC por um valor até razoável, 5 milhões de reais, estamos pagando a FUNPEC, para que respondam a todas essas perguntas. Até a própria FUNPEC respondendo, eles estão sem inovar. A metodologia do atraso é a mesma. Todas as funções do IDEMA, não existe nenhuma ocupada por um cargo efetivo. São todos cargos comissionados, nomeados pelo governo do Estado. Isso mostra a influência, o poder de mando que tem o PT dentro dessa instituição. Então, lamentavelmente, a engorda na praia de Ponta Negra não saiu ainda por causa dessas questões que nós estamos colocando. É tanto que chegamos a judicializar para ver se através da justiça nós vamos conseguir obter essa licença que foi concedida em vários lugares. Pois é, a entrevista completa com todas essas polêmicas da engorda de Ponta Negra, sobre eleições, você confere lá no nosso canal do YouTube. Clica lá, 95 FM Mossoró, para você acompanhar o programa de hoje, é o Meio Dia TCM, e também ver as outras edições, as outras entrevistas, as outras análises. Política é aqui, no cenário político, lá na 95, ainda mais em ano eleitoral, meu amigo. Aí você vai ter, de fato, essa cobertura especial. E aqui a gente já está dando início a essa cobertura, reforçando a parceria TCM-TS2. Erison Nates está aqui com a gente. Erison, mas uma questão que não pode deixar de ser feita. Vai ter divulgação de números apenas para prefeitos? Não. Vai ter número também para vereador. E nós vamos fazer a avaliação dos governos, certo? Porque o que movimenta o eleitorado, né? O que movimenta a política, são as nossas ditas paixões e intransigências, né? As nossas preferências, as nossas apreensões sobre a realidade. E a avaliação de governo é pertinente num processo eleitoral, é impactante, é o chamado fato relevante, que pode ajudar ou atrapalhar um gestor ou o candidato de um gestor. Então, nós vamos fazer a avaliação dos governos municipais, nós vamos fazer a avaliação do governo estadual, do governo federal, vamos fazer pergunta para intenção de voto para vereador e para prefeito. Tem também aquelas perguntas, aquelas que deixam o eleitor ali na expectativa, poderia mudar o voto? Seu voto é de mudança? Vai ter essa pergunta? Vai sim. Nós vamos fazer análise sobre o sentimento do eleitorado para aquela eleição, para esta eleição, melhor dizendo, se é de mudança ou se é de continuidade, se está satisfeito a ponto de querer a continuidade ou se está insatisfeito a ponto de querer a mudança. E também, Vonúvio, uma coisa que é muito importante, a chamada cristalização de votos, que é a intensidade daquela intenção de votar. Se o eleitor mudaria ou não aquele voto, né? Normalmente os políticos querem saber da intenção de voto, da cristalização de votos, para saber o que nós chamamos de teto, né? Se aquele teto dele é baixo ou é alto, se os votos dele já estão consolidados ou não. Então, é um conjunto de informações que vão auxiliar tanto o político, que vai ficar atento à TS2 TCM, ao grupo,
TCM, na transmissão, na cobertura TCM, mas vai servir também para o eleitorado, para compreender algumas informações, inclusive ajudar a definir o voto. Então, o nosso papel aqui é trazer informação de qualidade, transparente, imparcial, para que os eleitores possam decidir, para que os políticos possam analisar a sua estratégia. E a gente vai também colocar uma pimentazinha, sabe, Bonovo? Para saber se o vereador está casando um voto com o prefeito, se naquele bairro onde o vereador é a liderança, se o prefeito está bem, se a prefeita não está bem. Então, a gente vai fazer todas essas avaliações para que a cobertura ela seja a mais transparente possível. Obrigado aqui pela audiência. Nonato Gomes, Edilene, AG William acompanhando sempre aqui a gente. Quem também manda mensagem, Niel do Sumaré, e está mandando aqui mensagem sobre... vai ter pesquisa para prefeito e vereador, como disse aqui o Erison. Obrigado, meu amigo. Quem também está aqui registrando a audiência, Janilson. Valeu, Janilson. Obrigado pela interação. Um abraço também aqui para o Manelzinho do Bela Vista. Manelzinho está mandando um abraço aqui para o amigo Erison, funcionário servidor, né, da UERN. Quem também está aqui com a gente, mandando mensagem, o registro da audiência vai para o Ivanildo. Obrigado, Ivanildo, pela audiência de todas as noites. O José Santos está perguntando aqui, vai ter pesquisa boca de urna? Olha só, um grande desafio para a gente, a pesquisa boca de urna é muito importante. Nós vamos fazer uma pesquisa de véspera, Vanúvio, e a depender do contexto, depender do acerramento, a TCM e a TS2 vai sim fazer pesquisa de boca de urna. Então, é importante para a gente compreender todo esse cenário, inclusive apontar no dia da eleição. Então, ainda não é algo que está certo, fechado, mas a depender do cenário, nós vamos sim fazer pesquisa boca de urna. Quer dizer que a pesquisa de véspera, a gente vai ter pesquisa de Natal e de Mossoró. Isso. É assim, a pesquisa de véspera qual dia? A depender da agenda, nós vamos fazer, quando nós falamos pesquisa de véspera, aquela pesquisa que vai ser divulgada ali 2 dias, no máximo 3 dias da eleição. E nós fazemos a coleta na mesma semana. Então, chama-se pesquisa de véspera, mas é uma pesquisa que corre na semana e que traz o quadro mais aproximado do resultado que ocorrerá nas urnas no dia das eleições, certo? Mas a nossa meta é entregar o resultado até o dia 3, todos os resultados até o dia 3, e a depender do contexto da conjuntura eleitoral, nós vamos encampar a ideia da pesquisa boca de urna, sim. Excelente pergunta, uma excelente provocação. Eu estou aqui com o quadro de pesquisas. Vai ser pesquisa dia 2, Natal, e dia 3, Mossoró. Antes, né, nos dias que antecedem, tem pesquisa de Açu, Apodi e Pau dos Ferros. E aí fecha aquela sequência. Mas a gente está falando de pesquisa aqui, mas a gente vai ter debates aqui na TCM, é assim mesmo, vendo no plural, debates, porque vai ter debate de Açu, Apodi, Mossoró e Pau dos Ferros. 4 debates. E eu antecipo aqui, não sei nem se pode dizer isso. Moisés estiver assistindo aí a gente, depois você pede para o pessoal do Master cortar. Os debates vão acontecer na mesma semana. São 4 debates numa semana só, um atrás do outro. Então vai ser algo assim impressionante dentro deste trabalho aqui da TCM. Tem pesquisa, tem debate, tem sabatina e, claro, a gente vai acompanhar o dia a dia dos políticos, viu, meu amigo? O dia a dia dos candidatos aqui por Mossoró, tem informações também dos outros municípios. Erison, quando você vê esta cobertura da TCM, claro que a gente destacando aqui pesquisas, mas quando você observa esse trabalho da cobertura da TCM, que envolve pesquisa, que isso se complementa com as nossas análises, que se complementa com os debates, que se complementa com as entrevistas, enfim, essa cobertura gigantesca da TCM, dentro da sua experiência, que tem já algum tempo com relação a campanhas eleitorais. Como é que você observa isso? Olha, na verdade, é um sinal, é um gesto de profundo respeito com a população. Né? Porque, via de regra, os grandes veículos gostam de fazer as coberturas que eles consideram cobertura macro, né? E a TCM, ela consegue ir a todos os espaços onde ela está inserida, ela consegue avançar
né, em campos que não são necessariamente explorados com o objetivo principal, que é trazer informação para o eleitor. Então, a nossa experiência no Rio Grande do Norte, em outros estados, né, ela é suficiente para dizer o seguinte, que não existe no estado do Rio Grande do Norte uma cobertura tão aprofundada como a cobertura da TCM nas eleições, valorizando a sua praça. Então, onde a TCM está, ela faz uma cobertura muito intensa do processo eleitoral, com sabatina, com debate, com pesquisa, com informações nos seus veículos de comunicação, seja na rádio, na TV ou no TCM Notícia, lá no portal. Então, isso é muito importante, Vonúvio, porque o que o eleitor precisa para definir o seu voto é informação. É compreender a dinâmica do momento eleitoral, as propostas, os fatores positivos e negativos dos candidatos. E essa cobertura imparcial faz com que o eleitor tenha acesso à informação de qualidade determinante para a definição do seu voto. Então, é mais um show de cobertura da TCM, né, respeitando todos os municípios do nosso estado e respeitando também, sobretudo, aquelas praças onde ela está inserida. E a TS2 entra aí como uma grande parceira para ir lá e pesquisar e dizer, olha, a informação, o número é este, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem está bem, quem não está bem, é este número, e a gente vai fazer toda a análise em cima dos números. Uma outra informação que a gente estava conversando é que vai ser possível, através destas pesquisas, Erison, dizer a margem da votação do candidato. O candidato vai ter tantos mil votos, entre tantos mil, ao invés de ser porcentagem, vai chegar um momento de falar qual é a votação estimada daquele candidato, é isso mesmo? Isso. O que nós vamos fazer nesse processo eleitoral? Com os números do TSE, do TRE, do eleitorado, nós vamos pegar o percentual aferido na pesquisa e vamos fazer projeções de votos. Então, se o candidato teve, por exemplo, 60%, nós vamos calcular o que representaria esses 60% em votos. E aí, considerando a margem de erro, nós vamos dizer que o candidato vai ter entre X votos e Y votos. Então, isso é muito importante para a gente entender também a dimensão da força de determinadas candidaturas, se o voto está cristalizado. Então, ele tem 60% de intenção de votos, isso daria X mil votos, mas desses votos, quantos dizem que não muda? Para a gente entender daquela projeção quanto que já está cristalizado e quanto que não está. Então, a ideia é trazer mais informação para o eleitor, para que ele possa acompanhar toda a cobertura eleitoral. Interessante que as redes sociais lá da TS2 também tem algumas informações importantes, né, Erison? Bem rapidinho, é possível lá também ver algumas curiosidades sobre esse processo de pesquisas, tem muitas informações lá também. Tem. A nossa rede social, né, TS2 Pesquisas, no Instagram, TikTok, Twitter, traz o dia a dia do Instituto, né? Às vezes a gente está numa zona rural, às vezes está num lugar belíssimo, né? Porque a gente brinca muito, a gente pesquisa, dá trabalho, mas a gente é feliz e ajuda, auxilia. Nós trazemos também informações relevantes, divulgamos pesquisas, o que é margem de erro, o que é intervalo de confiança, né? O que é uma pesquisa quantitativa, o que é uma pesquisa qualitativa. Então, lá na nossa rede social, vocês conseguem ter acesso. Inclusive, lá também nós temos os spoilers, né? As informações em primeira mão. Então, é muito importante que o telespectador, o eleitor que quer acompanhar a TS2, acessa lá a TS2 Pesquisas no Instagram, no TikTok e no Twitter, e vai ter as informações em primeira mão. Lembrando o seguinte, algumas vezes nós não vamos divulgar onde nós estamos para evitar algum tipo de assodamento no que nós chamamos no campo, né? No lugar onde nós estamos pesquisando. Porque às vezes a gente divulga onde nós estamos, aí os candidatos dão um jeitinho de mandar a turma para responder a pesquisa e assim tentar impulsionar a intenção de voto. Para você conhecer um pouco mais da TS2 Pesquisas, repito, vai lá no YouTube da TCM, pesquisa lá, TS2 Erison Podcast, que você vai acompanhar toda a história do TS2 Pesquisas. Erison, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo, parceria vai ser estouro realmente. Então, fique ligado, viu? A campanha vai começar e a nossa cobertura especial, a maior do Rio Grande do Norte também. Um ótimo final de semana a todos. Até segunda. Um abraço.